Ok, nós vamos, não lembrem-se que tem algum momento que eu vou pedir para que vocês coloquem o nome de vocês para eu ver quem está na aula, tá? Para atribuir presença e tal. E também, se for de outra turma, de informática ou da turma meio ambiente A ou agro, coloque também, só põe na frente, informática, agro, se tiver alguém de outra turma, tá? Mas sem problemas. Deixa eu só abrir meu texto aqui. Quando quiserem falar, podem levantar a mãozinha, mas pode abrir o microfone também para falar, porque eu vou pôr a apresentação, eu não vou conseguir visualizar. E aí, professora, quais são os planos da aula de hoje? Ô, Matheus, os planos são, nós vamos tratar os 3 textos. Eu estava falando, Matheus, sei que é bom que você converse comigo um pouco, que eu não estou entendendo porque as pessoas não querem se unir todas numa sala, porque eu vou dar aula até o segundo horário e vou também na aula sábado, e eu sinto uma certa resistência, e eu não entendo por quê. E que gostaria de entender, porque como é virtual, para mim, quanto mais gente, melhor, porque eu falo melhor, porque eu tenho interação, eu me sinto mais estimulada, né? Mas as pessoas falam, não quero, eu não entendo. Ah, mas a gente passa um tempão parado, sem ter aulas síncronas, e acho que deixou a gente mais tímido, mais calado, retraído. Eu entendo um pouco. Eu me esforço para tentar comunicar com os professores, porque é bem sem graça para eles. É verdade. Triste realidade. É verdade. Vai ser agora, já estou gravando. Que horas ela falou? Vai ser agora, já estou gravando. Essa aula vai até que horas, Natália? Assim, para a primeira turma, até 3h15, 15h30, né? 15h20, mais ou menos, porque vocês têm aula depois, né? Mas pode continuar, porque eu vou retomar depois alguns conceitos, mas vou aprofundar mais. Porque eu quero que, já que é tão vazio esse sistema de interação, que eu quero que, pelo menos, cada encontro nosso fique alguma coisa, que faça sentido. Vocês levem alguma coisa. E para que a gente consiga isso, tem que aprofundar um pouquinho nos conceitos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu vou. Pode ir falando, que eu só vou achar meu material aqui, para que a gente possa começar a conversar. Aqui. Ok. Aqui. Não é esta, primeiro. Ok, só colocar aqui. Então tá, quando alguém quiser falar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, entre aí no meio. Eu vou fazer algumas perguntas. Jordana, bem-vinda, Juliana. Se eu não falei Iago, se eu não falei alguém, me perdoe. Eu queria... Então... Opa! Estão vendo? Não sei como que eu faço para ver o... Tá visível o texto? Sim. Ok, obrigada. Tá, professor. Ok. Alguém leu esse texto? Não, a tia Sara passou esse texto em pleno domingão. Não estudou. Oi, Juliana. Eu também acho difícil. Eu li um pouco mais ou menos.
Ok, então vamos. Isso é importante para que eu possa seguir, né? Então, quando a gente fala em desigualdade, isso é uma aula do Brasil Escola. Quando a gente fala de desigualdade social, nós falamos da diferença em vários níveis, né? Diferentes classes sociais, que levam em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Nós temos vários parâmetros para gerar desigualdade. Não é só desigualdade em relação a salário, mas em relação ao acesso de bens visíveis e invisíveis, né? A escola, a cultura, a saúde, a segurança, saneamento, uma série de coisas. A renda é um dos pontos da desigualdade, porque pessoas que podem ter rendas diferentes podem ter igualdade em vários aspectos, né? Daí diz que o estatístico Gini criou em 2019 um índice com uma fórmula que permite a classificação da desigualdade social. A cultura brasileira é outro texto, desigualdade, daí fala um pouquinho como explicar a desigualdade do século XVII. Você afirmava que os reis tinham direito divino de governar. Isso implicava aceitar como divina também a existência de uma aristocracia, que vivia um padrão de vida infinitamente superior ao padrão enfrentado pelos servos e plebeus. Não só isso, né? Porque, desculpe, não dá, eu tenho que ficar aqui. Entraram aqueles que estavam pedindo? Vocês estão me ouvindo? Parece que eu estou sem som. Senhora. Ok. Então, joia. Na Idade Média, não só o rei tinha um poder divino, mas também a propriedade da terra só poderia ter os nobres por uma escolha divina. Então, tem um período até bastante interessante, onde a burguesia começa a se desenvolver, né, ter muito crescimento de capital, quando começaram pós-cruzadas, com todo o comércio do Oriente, sempre teve comércio do Oriente, mas ela se estende pela Europa a partir das cruzadas, né? E ela tem dinheiro, mas não tem propriedade. E aí, alguns nobres quebrados, né? Porque eles tinham aquela estrutura feudal e não os servos saindo, a produção de comida muito limitada, porque teve períodos de grande fome na Idade Média. Daí, o que aconteceu? Alguns burgueses se atreveram a comprar terras, mas como era instituído que só nobre podia ter terra, sabe aquela coisa? Comprava, mas não levava, porque o próprio poder político devolvia a terra aos nobres. Então, essa estrutura de desigualdade, grande parte da história do homem é dada por uma explicação mística, né? Por uma explicação do poder divino, ok? Deixa eu ver que estão... Isso que não gosta de boi safado. Safado. Enfim, daí vamos continuar um pouquinho, né? Sobre isso. O Spencer foi um dos fundadores do darwinismo social, que defende uma ideologia que explicava a desigualdade por um grau de desenvolvimento civilizatório, né? Que é Durkheim, vocês já devem ter visto isso em alguma medida em Durkheim. Lembram disso ou não? Deixa eu voltar lá. Alguém lembra disso? Eu não lembro, não, professora. Juliana, é assim, o que é esse darwinismo
evolutivo, que eles passam o conceito de evolução de Darwin para as sociedades humanas. Eles colocam, no caso de Durkheim, a França, especificamente Paris, como o centro da civilidade, né? Ali é o ser mais civilizado, mais top do mundo. E o índio mais primitivo, segundo eles, lá no outro eixo. E vocês devem saber que os índios americanos, né, nós, são os mais atrasados, porque não fundem o ferro, essas coisas todas, que classificam as sociedades pelas tecnologias, como um dos maiores pilares do desenvolvimento humano fosse o desenvolvimento científico, tecnológico e tal. Hoje se questiona muito isso, né? Mas nós vimos isso no Papalag, não foi isso? Deu para perceber ou não? Sim. Quando a senhora estava falando sobre os índios, eu lembrei. Então, isso mesmo, né? Então, imagine lá o Tuiacu, lá, como chama? Tuiavu, falando como ele é primitivo frente ao homem branco, né? Imagine, não existe isso. O Tuiavi, professor. Oi? É o Tuiavi. Tuiavi, Imagine se ele é primitivo, né? A gente parece um primitivo perto dele. Fala, Matheus. Eu queria saber uma opinião da senhora sobre uma coisa interessante. A gente sabe um pouco sobre a divisão da história, tem pré-história, tem antiguidade, tem idade média, alta idade média, baixa, idade moderna, enfim. A partir dessa divisão histórica, sempre colocou mais como pontos importantes na história da Europa. A senhora concorda com essa divisão, colocando a Europa como o centro da história? Excelente pergunta, Matheus, porque não é uma questão de concordar ou não. A história é escrita pelos vitoriosos. E a Europa, isso desde a Europa, antes mesmo de ter essa configuração, já na Grécia se tem um movimento expansionista. É um dos motivos que a filosofia, que dizem que a filosofia iniciou na Grécia. Então, ali tinha uma cultura de expansão e dominação, que é uma forma de ser. Só para estabelecer um paralelo, Matheus, a China teve um momento expansionista anterior aos gregos. Só que um imperador na China resolveu que a expansão não era o melhor caminho para o povo, para aquela civilização. Ele, inclusive, mandou queimar todos os navios, para que a China se preocupasse mais com a sua cultura, com o povo de dentro, do que com o povo de fora, que é o inverso do Ocidente, que o Ocidente fez. O Ocidente, todo o movimento foi de expansão e domínio. Então, os gregos, através do seu movimento de comércio, só um minutinho, seu movimento de comércio começou a expandir, formou Roma, o maior império expansionista, né? Com a queda de Roma do Ocidente, se formou a Idade Média, que ficou lá quietinha um tempinho, uns 1000 anos, mais do que a gente tem um sistema capitalista hoje. E daí, isso. E daí, eles pegaram e voltaram a expandir. Começou a cruzar, voltaram a expandir. Expandir, dominar para enriquecer. Então, Matheus, não é que eu concorde, é que a história é contada pela voz do povo dominador. Claro que não é essa a história.
essa é uma visão da história. A gente pode ver a história como nós fomos massacrados e nós fomos dominados. Que a gente fala português, que nós temos toda a reprodução de uma história europeia num mundo que não é europeu, é periférico à Europa, e que serviu a Europa e continua servindo, não só a Europa, mas também ao grande império americano, né? Então, é isso. É a real. Respondi? Sim, eu entendi, tia. Obrigado. Obrigada a você, querido. Então, tá. E agora que a China se tornou expansionista, né? Porque, claro que o Oriente foi dominado por esse modo de produção capitalista e também se reproduziu nesses moldes, né? Mesmo internamente se posicionando de outra maneira. Então, desta forma, eles também começaram a fazer no mesmo modelo. E hoje a China ela tem a pretensão de ultrapassar a economia americana em pouquíssimos anos, né? Em 5 anos, falam que a China já irá ultrapassar a economia americana. Ok, vou continuar um pouquinho aqui, né? Toda a desigualdade, ela se baseia em falar de diferenças, onde não é ser diferente, é diferente onde um é superior e o outro inferior. Então, quando fala de desigualdade racial, você fala há diferenças raciais, que biologicamente nem existem diferenças raciais, mas que um é diferente e um é inferior e o outro é superior. Então, é bem interessante, né, quando a gente desmistifica essa ideologia das raças, que é uma ideologia, ou seja, um grupo de pensamentos utilizados para gerar uma realidade que beneficie um em detrimento dos outros. Eu acho bem interessante esses brasileiros super americanicistas, né, que acham a América do Norte top para eles. Quando vão lá para os Estados Unidos, mesmo o nosso querido presidente, eles não são da raça branca, nem com os olhinhos claros são da raça branca. Eles são latinos, que é uma nova raça que tem lá nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui. Então, não tem loiro brasileiro que seja da raça branca para os americanos. Todos são latinos. É interessante isso, porque quando a gente se acha, né, utilizando conceitos ideológicos que não servem a nós, mas que a gente reproduz como se servisse, a gente é pego por essas surpresas, né? Tudo ricaço, bonitão, cheio de dinheiro, cheio de dólar, vai lá passar na Disney e fala assim, sabe qual é a tua raça? É latino. Daí fala, não, eu sou um brasileiro branquíssimo. Não, aqui você é latino. Bacana isso, porque a diferença sempre se dá para colocar hierarquicamente um acima do outro. Isto é uma invenção que beneficia uns em detrimento dos outros, porque a realidade é que todos somos diferentes, né? Não há dois seres iguais, todos somos diferentes, mas classifico os seres, coloco em caixinhas para que haja essa utilização da diferença como dominação. Fala, Letícia. Parece que a Sabrina não tem como, não tá conseguindo entrar. A senhora tem que aceitar ela aí. Eu acho que eu aceitei. Fala para ela. Acabei de entrar, Letícia. Sabrina, bem-vinda. É que às vezes eu estou olhando no texto e eu não vejo aqui, mas quando eu volto, aparece, eu ponho. Bem-vinda, Sabrina. Ok. Então, vamos voltar lá. Então, isso é um bom conceito de pensarmos que que a diferença é usada como diferença para que haja
essa hierarquia entre pessoas, entre povos, entre pessoas. Da mesma forma, tal. Ok, daí ele fala um pouco de Karl Marx, eu vou falar rapidamente, porque não é nosso foco aqui, né? Mas não é o nosso foco, porque nós vamos voltar a isso em outro texto, lá em Hobbes e Rousseau. Marx diz assim, o que faz com que haja essa diferença é a propriedade. É porque uns têm meios de produção, ou seja, meios de reproduzir a vida humana, porque não sei se vocês já lembram isso de Marx. Para o Marx, o homem é um ser que precisa trabalhar. Ele interage com a natureza através do trabalho para que possa tirar dela todos os recursos necessários à sua vida e à vida da sociedade. Então, isso, se na Bíblia é o castigo de Deus, para o Marx é a natureza do homem. Então, aquele que produz, que tem a propriedade, né, onde possa trabalhar, é aquele que vai dominar os demais, porque o ser que não pode trabalhar na sua propriedade vai ter que trabalhar no outro, daí ele tem que vender sua força de trabalho, isso tudo. Então, esse é o grande marco da desigualdade entre os proprietários e os não proprietários, segundo Karl Marx. Ok. Como acabar com a desigualdade? Aqui é um ponto bem interessante, né? Porque, claro que algumas vertentes falam que só acabaria com a desigualdade através de você acabar com o capitalismo, que o capitalismo ele não só se beneficia da desigualdade, como ele aprofunda essa desigualdade, né? Algumas vertentes defendem a social-democracia, ou seja, um meio entre o capitalismo e o socialismo, que é contra o liberalismo, porque o liberalismo é o grande foco da desigualdade, né? O que se tem nesse social democrata? Isso é bem interessante, falar um pouquinho disso. Já vou abrir para alguém que está pedindo aqui. Já vou permitir. Bem-vinda. O que são os países sociais democráticos? Nós temos que pensar que nós tivemos após a Segunda Guerra, até final da década de 80, o país dividido numa Guerra Fria, né? E vocês estudaram bastante. Estudaram, né? Sim? Gente, quando quiserem falar... ok. O chat eu não consigo ler, eu tenho que parar para mim. Verdade. O que aconteceu? Nessa Guerra Fria, ou seja, que o mundo foi dividido entre os países sob influência da União Soviética e a influência dos Estados Unidos, grandemente ideológico. Ou seja, na União Soviética, o povo acreditava que a melhor maneira de se viver era no capitalismo, e no capitalismo o povo acreditava que a melhor maneira de se viver era no comunismo. Então, criou aquele embate ideológico, que o bom é do vizinho, né? Não do nosso, né? Mas, enfim. E tinha no meio o quê? A Europa. E a Europa era parte domínio da União Soviética e parte domínio dos Estados Unidos. Nesta parte, que era domínio dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles criaram governos de, no caso, domínio econômico. Domínio econômico. Então, nesta parte que era domínio dos Estados Unidos, na Europa, eles criaram uma política muito forte de bem-estar social. Porque o que ocorria? Quando você tem uma economia pura de mercado,
você tem que buscar o mercado para ter acesso à saúde, é o que a gente tem hoje. Graças a Deus que não terminaram com o SUS, porque já pensou a gente tomar vacina buscando o mercado? Quanto custaria a vacina? Onde estariam as vacinas? Imagine a lógica louca. Então, você não tem o Estado e tudo é fornecido pelo mercado. Só que quando você não tem uma posição interessante no mercado, ou seja, poder aquisitivo para entrar no mercado, você se dana, né? Quando você entra só com a tua força de trabalho no mercado, você tá dado a um fracasso total, né? Porque o que você vai fazer? E daí eles falaram, não, se o problema do capitalismo é esse, nós vamos fazer uma sociedade. Mas olha o mapa da Europa. O mapa da Europa é uma coisinha pequenininha, lá num pedacinho de terra ali no centro do mundo, né? Que a gente acha que é o centro, porque o bola não tem centro. E o que acontece? Eles fizeram países com uma saúde para todos, com educação para todos, com trabalho para todos. Ou seja, quando as pessoas lá da União Soviética olhavam assim para a Europa, tinham notícias da Europa, falavam, gente, aí é um paraíso. Aí é o mundo perfeito. Por que é o mundo perfeito? Porque eles não têm repressão política e todo mundo tem acesso aos bens de consumo. Mentira, era só lá naquele pedacinho. Tanto é que quando caiu o muro em Berlim, logo depois a derrocada do regime soviético, a Europa firmemente foi para o liberalismo econômico e hoje mantém parte da sua política de bem-estar social. Parte. Os países nórdicos, sim, muito forte, porque, primeiro, é uma população menor, então ninguém fica falando, oi, nós precisamos tornar super liberal a Finlândia, né? Com um monte de gelo. Não, nem se preocupe com isso. Mas os países de maior influência, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, e outros mais, foram fortemente arrastados pela política de mercado. Então, isso eles mantêm alguns setores que ainda o governo é muito forte, e porque há uma disputa de poder para que se faça essa melhoria, né? Mas é só lá, gente, não é no resto do mundo, não. Alguma dúvida até então? Sim, não? Totalmente bem explicado, professora. Oi? Foi bem explicado sobre esse assunto. Ok, joia. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, existe essa política de bem-estar social viável só nesse país que interessavam, porque hoje, no modo do capitalismo, não interessa mais esse país. Isso daqui é uma foto real, né? Que é a favela de Paraisópolis, teve até aquela novela. Aqui é o Morumbi. Morumbi era até pouco tempo atrás, o bairro mais rico aqui de São Paulo. Hoje já não, os Jardins, outros bairros superaram, assim, porque a criminalidade no Morumbi é muito alta, então foram deixando os ricos, foram deixando o Morumbi para morar em outros lugares, inclusive Alphaville, essas coisas. Este daqui é o primeiro prédio em São Paulo, eu acho que no Brasil, que tinha piscina em cada apartamento, um apartamento por andar. Dá para ver aí? Sim, dá para ver as piscinas. Isso porque São Paulo é frio, hein? Imagina se fosse em Tocantins. Uma piscina por andar. Olha o luxo disso. E aqui se gerou uma das maiores favelas, eu acho que é a maior, não sei se é essa ou Heliópolis, mas estão ali. Isso é a maior cena da desigualdade social. Tanto que você passa, essa rua, tem uma rua aqui, ó, na frente, tem a Giovanni Gronchi, e aqui tem esta rua que vai dar acesso à favela, né? E ali tem um monte de gente, claro, pedindo, um monte de gente
tentando se virar de muita criminalidade. Não é porque a desigualdade gera criminalidade, não é porque o criminoso está na favela. Está aqui no luxo também, né? Mas o crime dele é lá de outra ordem, né? Mas há essa tensão muito forte social, ok? Mas é bem interessante. Aqui fala alguns dados, tal. Hoje, aqui tem todos os dados necessários. Deixa eu interromper aqui. Hoje, falo que o Brasil é o segundo de maior desigualdade do mundo, né? Perde apenas para a África do Sul, que tem uma história bem complicada também, né? Então, o Brasil é uma vergonha em termos de desigualdade social. E a desigualdade sempre está vinculada a essa coisa de usar uma diferença como ideologia para alguns se beneficiarem em detrimento dos outros, ok? Daí, eu queria mostrar um pouco, eu acho que vocês já estudaram bastante desigualdade, não? Sim ou não, em algum momento? Foi mais tema de redação mesmo. Ok. Mas a desigualdade é bem visível no nosso país, né? Até ver, imagine. Sim, sempre foi tema de debate mesmo na sala de aula. É, bem visível. Oi? João? Tava feliz, era quando eu cheguei, tava falando de Guerra Fria, fiquei empolgado. Ok. Então, mas esse tema da desigualdade, ele vem desde lá da filosofia, né? Até antes deve ter vindo, mas eu não sei o quanto os egípcios debatiam o poder dos faraós ou não, mas na filosofia é o marco que Aristóteles já se debruça sobre essa questão, querendo muito entender qual é a desigualdade justa, né? Porque se a desigualdade gera injustiça, deve ter um nível de desigualdade justa. Retomando, somos todos diferentes. Então, a desigualdade é fato. O que é criação social é que as diferenças sejam usadas para dominação, ok? Daí que nós temos este outro texto, tá? Deixa eu pegar, citar. Só um segundo. Vou apresentar este outro texto, que não está aqui. Aqui. Que eu chamei de desigualdade sobre os homens. Como são eu pego em Hobbes e Rousseau, por quê? Porque Hobbes e Rousseau foram dois pensadores que deram base a todo o pensamento dos clássicos, de Marx, de Durkheim, de Weber. Todos eles passaram por essas leituras, porque eles foram os primeiros, né? Primeiro Maquiavel discutiu lá o poder, né? Mas ele estava falando bem da questão política. Depois o Hobbes e o Rousseau estavam preocupados, assim como Locke também, com a natureza do homem, né? Então, vou ler o trecho para a gente poder entender melhor as palavras de Hobbes. A questão de decidir quem é o melhor homem não tem lugar na condição de simples natureza, na qual, daí ele faz uma referência aqui que ele falou, todos os homens são iguais. A desigualdade, atualmente, alguém está pedindo, às vezes, para entrar. Sim. Já vai. Onde está? Pede de novo. É que some. Está fora a pessoa.
Alguém pede de novo para a pessoa pedir para entrar? Ok. Tudo bem. Voltarei lá. Então, que para Hobbes os homens são iguais lá no estado de natureza, né? A desigualdade atualmente existente foi introduzida por leis civis. Bem sei que Aristóteles, em Poética, como fundamento de sua doutrina, afirma que, por natureza, alguns homens têm mais capacidade para mandar, querendo com isso referir-se aos sábios, entre os quais ele se incluía devido à filosofia. E outros têm a capacidade para servir, referindo isso que tinham os corpos fortes, mas não eram filósofos como ele. Como se o senhor e os servos não tivessem sido criados pelo consentimento dos homens, mas pela diferença de inteligência, o que não é só contrário à razão, mas também contrário à experiência. Pois poucos há tão insensatos que não prefiram governar-se a si mesmos a ser governados por outros. E os que, em sua própria opinião, são sábios, quando lutam pela força com os que desconfiam de sua própria sabedoria, nem sempre, ou poucas vezes, ou quase nunca, alcançam a vitória. Portanto, se a natureza fez todos os homens iguais, essa igualdade deve ser reconhecida. E se a natureza fez os homens desiguais, como os homens, dado que se consideram iguais, só em termos igualitários aceito entrar em condições de paz. Essa igualdade deve ser admitida, por conseguinte, como nona lei da natureza propõe esta, que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza. A falta a este preceito chama-se orgulho. Olha que legal. O Hobbes é aquele... Deixa eu parar um pouquinho para voltar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Estamos. Então, o Hobbes é aquele que diz assim, os homens são maus pela natureza. E o Rousseau é aquele que fala, não, eles são bonzinhos. Eles têm essa discussão. Mas aqui, ambos concordam que os homens são iguais perante a natureza. Rousseau trabalha mais sobre isso, que nós vamos ver depois, porque alguns preceitos, aí o Hobbes está falando, por exemplo, da sabedoria, porque Aristóteles defendia que os sábios deviam governar, que os mercadores deviam cuidar das coisas do negócio e os fortes deviam guerrear e trabalhar, né? Tem no livro Poética dele, mas tem aquele que ele fala dessa estrutura. Alguém lembra? Juliana? O áudio está ligado, professora. O que foi que eu perdi mesmo, professora? Deu uma caída na internet, aí eu perdi parte do assunto. Não, que na filosofia, quando Aristóteles fala quem deveria governar, Platão também fala disso, né? Quem é bom em filosofia aí? É muita gente falando, a gente quase não escuta. Não, ai, Deus! Enfim, mas claro que o Aristóteles, lá na posição de filósofo, ele está impondo um novo paradigma, ou seja, ele está impondo uma nova maneira de ver o mundo, uma maneira crucial para o nosso processo civilizatório, já tomando de gancho, não é que o civilizatório seja melhor, mas para a constituição dessa nossa cultura, né, greco-romana aí, ele vai defender o angu dele, né? Ele fala assim, o mais sábio que deve governar. Quem é o mais sábio sou eu mesmo, filósofo. E ele divide, classifica os homens. Daí, Hobbes, ele fala assim, não, Aristóteles não está certo, porque se o sábio fosse sábio, ele questionaria a sua sabedoria. E ao questionar a sua sabedoria, como lhe habilita
a governar, né? Qual é a base para que se governe, se a sabedoria ela é sempre uma questão questionada e provisória. Daí ele diz assim, olha que interessante, é dado que os homens são iguais por natureza, na natureza. Não porque eles sejam idênticos. Nós confundimos muito dentro dessa ideologia da diferença que igualdade é ser idêntico. Não. Daí, por quê? Porque tem uns mais hábeis que os outros, uns mais fortes que os outros, uns mais sensíveis que os outros, uns mais criativos, outros mais práticos. Não são diferenças humanas? Dentro de uma família a gente não faz isso? Quem tem muito irmão aqui? Eu tenho. Quantos, Ju? Comigo é 4, mas era para ter mais. Olha. Caramba! Era para ter 8, gente. Nossa, Juliana. Coitada da mãe. Ficou sem pai. Mas, enfim. Os pais trabalharam bem, né? Muito bem. Se fosse pago, já era rico. Juliana, e vocês são idênticos? Não, engraçado que não. Não, né? A gente é bem diferente. E vocês, por serem diferentes, porque tem uns que gostam de cuidar da casa e outros que não levanta nem só chutando a cara. Sempre tem. E por serem diferentes, um é melhor que o outro? Não. A mãe fala, não, eu gosto mais da Juliana porque essa é mais interessada. É assim? Não. A mãe diz que ama todos do mesmo jeito. É óbvio, porque tem peculiaridades. E peculiaridades... Isso. Claro. O que são peculiaridades? São maneiras que cada um desenvolve de um jeito, pelo esse complexo físico, mental, emocional, espiritual, e cria habilidades específicas para viver melhor no mundo. Óbvio. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. E nós precisamos de todas as peculiaridades, né? Lá mesmo no Papalag, que ele fala que todo mundo faz as coisas juntos, aquele que é mais jeitoso para fazer o telhado é necessário como aquele que é mais jeitoso para a pesca, aquele que não faz nada e só pensa, que ele media todas as relações entre o humano e o metafísico através das suas reflexões. Ou seja, todo jeito de ser é bem-vindo para a sociedade. Só que nós fazemos essas peculiaridades, essas diferenças, desse jeito de ser, como um catálogo classificatório. Aí que gera desigualdade. E é isso que o Hobbes está falando. Nós somos diferentes, porém não somos desiguais perante a natureza. E vocês vão ver que Rousseau fala até da força que, para ele, para a gente também, o homem primitivo seria uma vantagem bastante grande, mas ele desconstrói esta vantagem. E o que nós deveríamos buscar, então? A igualdade frente à lei na nossa sociedade. Então, aquilo que a gente tem na nossa Constituição, mas é balé. Todos somos iguais perante a lei. Somos? Sim. Somos, Matheus? Sim. Você acha que um rico que atropela... Não, na verdade, assim, a elite diz que nós somos iguais perante a lei, só que, na verdade, existe a desigualdade. Se fosse para ter uma briga judiciária, obviamente a elite vai querer favorecer a elite. Desculpa. Não vai estar nem aí para o rebaixamento. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Estava lavando os vasos e estava pensando assim, é verdade. A lei diz que todos nós temos os mesmos direitos. Só que nem o Matheus falou aí, numa causa de judicial, com certeza uma pessoa que é branca ou que é rica vai ter, né, uma chance maior do que o outro que é pobre, que é preto. Condição de trabalho também. As favelas têm os maiores índices de pessoas pretas.
para conseguir um trabalho hoje em dia, pode ser que uma pessoa preta tenha mais potencial do que uma branca, só que a branca continua sendo, né,